gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre organização. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Adriele, esse é o canal Mais Adri. Por aqui a gente fala sobre minimalismo, beleza, organização e finanças. Basicamente eu comecei a sentir uma necessidade de me tornar mais organizada a partir do momento em que muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e eu não poderia deixar essas coisas me atropelarem de certa forma, porque eu perderia o controle delas. Na época eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma loja virtual e também tinha um emprego fixo, incrivelmente. Então eu precisava dar conta dessas coisas, eu precisava ter uma rotina extremamente focada em fazer as minhas tarefas, conseguir arranjar um tempo para mim, então era muito difícil. E eu tinha realmente necessidade e foi por isso que eu acabei me tornando uma pessoa organizada. Eu posso dizer que desde lá pra cá as coisas foram mudando, mas mesmo assim as responsabilidades foram aumentando. Afinal, agora eu sou casada, eu faço faculdade de publicidade para propaganda, eu trabalho em casa como freela, então é bastante coisa para conciliar ao mesmo tempo. E basicamente eu vou falar em alguns passos como que eu faço para me organizar. Espero muito que ajude vocês. Se você é novo por aqui, ainda não me conhecia, e se você estiver gostando, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu joinha e comenta aqui embaixo como é que você faz para se organizar, se você é uma pessoa organizada ou não, como que você vive no meio do caos, porque também tem gente que consegue viver no meio de uma bagunça organizada. Então eu quero saber como é que você lida com as suas tarefas e vai ser muito legal saber. Primeiro passo na hora de me organizar sempre é definir metas. E, gente, definir metas não é que você vá definir uma coisa extremamente grande. Tipo assim, eu preciso atingir 1 milhão de seguidores em uma semana. Não, não é esse tipo de coisa. Acaba que a meta, ela deve ser algo acessível para você, para que quando ela estiver sendo, de certa forma, desmembrada para você executar durante a semana, ela não acabe se tornando um peso e te fazendo mal mentalmente. Por exemplo, se eu coloco como meta que eu devo fazer X faturamento durante o mês, eu não posso colocar esse valor como algo exorbitante, ou seja, muito acima do que geralmente é o que eu posso, ou muito abaixo do que eu posso. Eu tenho que ter uma média, de certa forma, e eu tenho que ter uma certa estabilidade. O mesmo quando a gente fala, por exemplo, em estudar todos os dias. Será que é o que você consegue estudar todos os dias? Ou você pode negociar 3 vezes por semana? Então, a meta deve ser algo que seja acessível para você, que não te prejudique e que você consiga, de certa forma, colocar nos seus cronogramas. Você pode ter de 1 a 5 metas, que é o mais indicado. Mais do que isso, pode ser que você fique um pouco sobrecarregado e não lhe faça muito bem. Por aqui, geralmente as metas que a gente coloca sobre faturamento, quanto que a gente geralmente quer fazer no mês, sobre os nossos dias de folga. Sim, a gente tem metas de dias de folga a cumprir, justamente porque o descanso é uma prioridade para a gente atualmente. A gente também tem a meta de produção, ou seja, o quanto que a gente produz, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos projetos. Enfim, a gente faz basicamente dessa forma. Mas você pode fazer da sua forma. Você pode colocar a sua meta em relação ao estudo, em relação ao trabalho, em relação aos seus relacionamentos. Enfim, na área da sua vida que você tem objetivos. O segundo passo que eu geralmente faço é registrar diariamente o que eu estou fazendo. Dependendo da minha rotina, eu faço um dia antes o que eu quero fazer no dia seguinte, ou quando chega esse dia seguinte, eu geralmente vou colocando aos poucos o que eu estou fazendo. Então, por que significa tanto anotar as suas tarefas? Porque, de certa forma, você consegue verificar se as suas tarefas condizem com a meta que você pretende cumprir até o final do mês. Então, geralmente eu faço isso para medir para qual caminho eu estou andando. Se eu estou priorizando mais uma coisa que eu não deveria priorizar, ou se eu estou dando prioridade demais para uma coisa e estou deixando outras de lado. Então, dessa forma, eu consigo ver como eu estou conciliando as minhas tarefas. Acho que terceiro passo, ter um caderninho ou bloco de notas. Muita gente fala, tenha um planner, tenha uma super agenda que custa R$ 200. Gente, tipo assim, isso me desmotiva a me organizar. Porque imagina, para você se tornar uma pessoa incrível, você precisar de um caderno de R$ 200. Não tem condição, é sério. Isso não condiz com a condição da maioria dos brasileiros. Inclusive, não condiz com a minha. Então,
O que eu sempre aconselho? Lembra daquele vídeo de finanças que a gente fala do caderninho da vovó? Para quem não lembra dessa história, minha avózinha, sempre que ela gastava algum dinheiro, sempre que ela tinha alguma coisa para fazer em relação ao empreendimento dela, ela sempre anotava. E essa é uma coisa que a gente pode trazer para agora, sabe? Você não precisa de um planner, principalmente no início, você não precisa de uma super agenda muito cara. Sério. Eu acredito que você precisa, de certa forma, ter um caderninho e anotando o que você está fazendo e anotando o que você pretende fazer. E aos poucos você vai reconhecendo quais as suas necessidades e de que forma você dá mais certo. Pode não ser um caderninho, pode ser no computador, num bloco de notas. Então cada um tem a sua forma de lidar com a organização. Mas o meu conselho inicial é justamente esse caderninho, que é o que a gente geralmente tem em casa e gera menos gastos. Quando eu comecei a me organizar, eu tinha um caderninho e também tinha umas folhinhas imprimidas com listas. E aí era dessa forma que eu me organizava. Ano passado, eu usei planner, mas foi um que eu comprei nas lojas americanas, que eram uns 30, 40 e poucos. Ele era super simplesinho e serviu bastante para mim, gostei. Mas o que acontece é que o dia não tinha tantas tarefas assim, porque eu geralmente executava. E esse ano, o que eu estou usando basicamente é uma agenda para me organizar. Foi uma agenda que eu ganhei da minha sogra no dia do meu aniversário. E como eu estava muito perto do meu casamento e eu estava ruim de grana, eu resolvi não comprar um planner. Vamos para o quarto ponto, que é super necessário. Eu acredito que ninguém fale muito disso, mas eu acredito que seja super necessário ressaltar. É que se tudo der errado, você não precisa surtar. É sério. Eu sei que quando a gente planeja alguma coisa e as coisas não saem necessariamente como planejado, a gente tende a se culpar, a gente se sente mal, principalmente quando é uma coisa que a gente quer muito. Mas eu acredito que principalmente agora, a gente tem que se conscientizar de que a vida é a vida e que coisas acontecem. Já tiveram planejamentos meus com o Paulo que foram super atrasados, porque 1000 prioridades surgiram no início, de coisas que a gente tinha que entregar urgentemente, e a gente teve que adiar. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que quando a gente se organiza, não é necessariamente pra gente ter o controle total da nossa vida, porque no final de tudo a gente não tem controle de tudo. A gente tem controle do que está na nossa responsabilidade. Mas pendências acontecem, coisas urgentes acontecem, imprevistos também acontecem. Então tá tudo bem alguma coisa ficar às vezes para depois. Inclusive, quando a gente estava nessa fase pré-casamento, tava tudo me atropelando tanto ao mesmo tempo que eu quase não fiz uso de anotações para me organizar, de tão cansada que eu tava, porque eu não tinha nem saco para anotar as coisas. Então eu acredito que essas coisas acontecem com todo mundo. Não é todo dia que a gente vai registrar tudo, não é todo dia que a gente vai ser super produtivo. Então eu acredito que se a gente não conseguir fazer a mesma coisa todos os dias, não é um sinal de fracasso, gente. Nós somos humanos, nós cansamos, nós não temos às vezes dias bons e a gente tem que ficar tudo bem com isso. Vai dar uma dica que eu dei em relação a trabalhar em casa. Nem todos os dias a gente é constante e tá tudo bem. Eu acredito que o que não tá tudo bem é a gente ficar se rebaixando pelas coisas que acontecem com a gente e pelos nossos próprios sentimentos, a gente ficar se sabotando, ficar se maltratando e sempre achar que não é suficiente. Eu acredito que a gente precisa, sim, se desculpar pelas coisas que acontecem, simplesmente seguir em frente. Principalmente agora na quarentena. Não, tá difícil pra todo mundo. Quinto lugar, que também não é muito mencionado. Quando eu comecei a ser produtiva, gente, pelo amor de Deus, eu tinha 2 empregos e ainda estudava, tava no 3º ano. Ia chachar. Vocês acham que eu tinha folga? Não. Chegava o final de semana, era que eu trabalhava mesmo. Então, o que acontece? Eu fiquei numa neura tão grande, gente, de produtividade. Eu acho que foi em 2018, 2019, que, cara, foi quase 0 folgas. Era tipo, produzir todo dia, produzir, e a gente nunca tinha uma pausa, praticamente. Então, eu acredito que a quinta dica, que é uma coisa que eu realmente estou fazendo agora, depois do casamento, porque a gente reconheceu que de fato é muito importante, é basicamente incluir nas nossas agendas as nossas folgas e comemorações. Ou seja, nossos dias de folga por aqui são prioridade. O dia que a gente vai comemorar
é prioridade. Os dias que a gente faz delivery, a gente faz pedido no delivery. E essa é uma forma da gente se presentear pelo que a gente produziu durante a semana. Tanto que quando a gente consegue atingir alguma meta, a gente tem esse costume de fazer um pedido no delivery, porque é uma coisa que deixa a gente, tipo, feliz pra caramba, sério. Então, eu acredito que seja muito importante você ter um tempo pra você ter um tempo pra descansar, pra fazer as coisas que você gosta, e não precisa nem ser necessariamente dias e dias de folga. Você precisa estabelecer melhor os horários que você está produzindo e os horários que você descansa. Essa é até uma forma de manter a saúde mental em dia. A gente geralmente faz essa pausa do almoço, que inclusive eu acredito até ser mais prolongada do que o normal. A gente, sei lá, pega umas 2 horas de folga de almoço e a gente curte muito, a gente vai, e a gente faz a comida, e a gente vem, a gente joga, a gente vê série. A gente geralmente trabalha dessa forma, acontece dessa forma, porque tanto quanto realmente produzir no trabalho, eu acho que até acaba que a nossa produção no trabalho também depende da nossa folga. Também depende do quanto que a gente se sente bem com a gente. Tanto, enfim, uma coisa, tipo, muito pessoal, minha comigo mesma, tanto quanto relacionamento. Afinal, a gente trabalha junto. Então, os dois, de certa forma, precisam estar bem, estar descansados, e a gente sempre tenta conversar muito sobre isso. Porque às vezes acontece que a gente tem pendência, mas a gente está muito cansado. Então, o que a gente sempre faz? Conversa sobre formas de negociar isso. Então foi esse, gente, o vídeo de hoje. Foram 5 dicas super básicas e eu acredito que quando a gente vai colocando na nossa rotina aos poucos, vai melhorando cada vez mais. Se você tem alguma dica de organização, comenta aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De certa forma, quando a gente fala por aqui tanto de organização quanto de produtividade, a gente sempre tenta trazer esse assunto com leveza. Afinal, o momento que a gente está vivendo agora não é fácil. Eu acredito que todo mundo está tentando lidar de alguma forma. E eu sei que é muito difícil ficar bem, principalmente quando a gente está numa situação que sai totalmente do nosso controle. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que focar no que a gente pode fazer. Quem puder, fique em casa. Não se sinta pressionado a fazer o que todo mundo está fazendo. Não se sinta pressionado a dançar em casa, não se sinta pressionado a se maquiar, não se sinta pressionado a ser organizado. Eu acredito que você tem que descobrir o que você quer agora. Se você é uma pessoa que trabalha em casa, eu fiz um vídeo dando dicas de home office e eu acredito que você tem que encontrar algo que você goste, um hobby para você, que isso vai ajudar muito mesmo. Eu acredito que nesse momento a gente tem que se esforçar ao máximo para que a gente fique bem mentalmente, para que as nossas reflexões não passem a nos dar um certo desespero. Acredito que a gente tem que tentar manter a calma. Me siga no Instagram, @maisadri. E no Pinterest, que é... @maisadri. Tchau, gente! Vídeo novo toda sexta.